Segundo, ainda o mesmo relato oficial, existem 7,2 milhões de casas vazias. Não parece lógico ocupar as moradias vazias com aluguel compulsório, como na Inglaterra e em outros países? Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. O governo do presidente Lula, e eu tive o prazer de coordenar esse programa, construiu um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Nesse programa, nós vamos enfrentar o déficit de frente. De fato, em 2008 havia entre 5,6 e 5,8 milhões de brasileiros que não tinham acesso à moradia ou moravam em condições muito precárias. Construir um lar para eles é uma obrigação. Não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é se ela topa fazer como na Inglaterra, em que a casa que não é habitada é alugada compulsoriamente para quem não tem casa. Essa foi a pergunta. A resposta foi a exposição do que é o plano do governo. Mas, candidata Dilma, você sabia que as pessoas que recebem os 3 salários mínimos, para as quais foram reservadas 400 mil casas, quando o déficit é de 6 milhões, que essas pessoas não têm recursos para pagar a mensalidade, a prestação da casa. Então, o que adianta ter o direito se não tem uma forma de executar o direito? Eu gostaria que você ficasse na minha pergunta. Topa ou não topa com aluguel compulsório? Esse é o problema real. Obrigado, candidato. Minha pergunta é para a candidata Dilma. Nós passamos 16 anos, 8 do governo do presidente Fernando Henrique, 8 do governo do presidente Lula. E as manchetes dos jornais não tiram os problemas de corrupção o tempo todo, sendo denunciados pela imprensa, as investigações da Polícia Federal, o Ministério Público. Na sua opinião, por que esse atraso ético ainda permanece? Candidata. Sou eu? A senhora tem um... Obrigado. Eu queria dizer, Marina, que nós participamos do mesmo governo. E você sabe perfeitamente o tanto de empenho que nós colocamos, primeiro, na reabilitação dos mecanismos de controle do governo federal. Tá? Agora, por gentileza, a candidata Marina tem 1 minuto de réplica. É a primeira vez que eu vejo a ministra Dilma mencionar a minha participação no governo. Quando geralmente são as coisas positivas do governo, são assumidas integralmente por ela. Nunca vi essa democratização. Mas eu vou dizer que participei sim do governo. E participei fazendo cerca de 25 grandes operações da Polícia Federal, juntamente com o Exército. Colocamos na cadeia centenas de pessoas. Cerca de 725 pessoas foram presas, entre as quais 125 servidores do IBAMA envolvidos há décadas em corrupção. A diferença é que nós precisamos parar de banalizar esse tipo de atitude. É entristecedor ver um governador, toda a sua equipe envolvida em corrupção. Candidato, só tem 30 segundos. Candidato Plínio, eu tinha até uma outra pergunta, mas a discussão aqui, a vida, vai me trazer para outro tema. Que é o seguinte, o que a Marina perguntou agora a Dilma não foi sobre ações da Polícia Federal em relação à sociedade, à área civil, apenas. Perguntava também, eu quero interpretar, dos descalabros dentro do governo que passam batido. Por exemplo, o dossiê dos aloprados. 1.700.000, ações clandestinas. Tem alguém que foi sequer processado? Nada com o PSOL. Nada com o PSOL. Obrigado, candidato Plínio. Candidato Serra, só tem 1 minuto de réplica. Nada com o PSOL, nada comigo, nada com o meu partido. É assunto do governo, que acoberta os companheiros e persegue a oposição. A democracia do PT, da Dilma, a democracia deles é a democracia de usar o aparato legal para proteger os companheiros e para perseguir os adversários.
isto contraria princípios básicos da democracia, Plínio. Isso tem uma importância enorme. A respeito do debate substantivo, por exemplo, em relação ao programa habitacional, o que a Dilma deixou de dizer a você é que eles propagandeiam que fizeram 1 milhão de casas. E não fizeram, fizeram 150. Casa não se constrói com saliva. E no caso das 150 mil, menos de 5% foi para quem ganha menos de 3 salários mínimos. Não fizeram praticamente nada nessa matéria. Mas constrói casa, faz programa habitacional com saliva. Aí, Obrigado, candidato Serra. Não, de fato, é um problema geral. É um problema geral, é um problema de democracia. Nisso, o Zé tem razão. É necessário. Boa noite, candidata. Uma reportagem da revista Veja acusa o filho da ministra da Casa Civil, Berenice Guerra, de receber comissão para intermediar negócios de uma empresa privada com o governo. A ministra nega, alguns aspectos dessa história ainda precisam ser esclarecidos, mas um diretor dos Correios, ouvido pela Folha de São Paulo, afirma que o filho da ministra atuava, sim, como intermediador de negócios na estatal. Candidata, eu lhe pergunto, a senhora colocaria a mão no fogo por Berenice Guerra, que foi seu braço direito na Casa Civil e assumiu o ministério quando a senhora saiu do governo para disputar a eleição? Eu tenho, até hoje, Renata, a maior e a melhor impressão da ministra Berenice. O que se tem publicado nos jornais é uma acusação contra o filho da ministra. Esta acusação quanto ao filho da ministra, o governo deve apurar de forma rigorosa e deve avaliar se houve ou não tráfico de influência. Se houve, tem de tomar as providências. Boa noite, candidato. O senhor classificou como imbecis as críticas que lhe foram feitas pelo modo como tem usado na campanha o episódio da violação do sigilo fiscal da sua filha. No entanto, durante meses, candidato, meses em que o senhor liderava a disputa, o senhor teve indícios dessa violação e optou por não revelá-los. Agora, quando a candidata Dilma Rousseff aparece bem à frente, a sua campanha tomou a iniciativa de tornar público esse assunto. Por que, candidato, as questões seriam imbecis? O senhor não considera que as pessoas têm, no mínimo, o direito de suspeitar que o senhor enxergou nesse episódio um meio de tentar recuperar o terreno perdido para sua adversária? Claro que não. Não tem nada a ver, Renata. A questão é a seguinte: quebram sigilo de gente do meu partido, ou gente próxima. Isso apareceu comprovadamente. Quebram sigilo da minha filha. Eu suspeitava, mas não tinha a prova disso. Eu não vou, no caso de suspeita, ficar levantando uma acusação sem ter uma base concreta para isso. Eu fui apenas responsável. Eu não sou jornalista, eu sou um político homem público. Não cabe a mim colocar rumores. Olha, eu tenho a impressão de que pode ter tal coisa, etc. No momento em que apareceu, que quebraram a intimidade, a vida privada da minha filha de uma maneira ilegal, inconstitucional. Fizeram a mesma coisa com o meu genro. O que eu devia fazer? Agradecer ao PT? Agradecer a campanha da Dilma? Agradecer, dizer, olha, muito obrigado por terem invadido, né, o sigilo da minha filha, do meu genro. A gente viu, inclusive, que são militantes petistas. Esse trabalho todo foi trazido a Brasília pelo Fernando Pimentel. Tem o Vargas, secretário de comunicação do PT, inclusive atribuindo o começo desse processo todo em relação à minha família ao Fernando Pimentel, que é homem de confiança da Dilma, hoje candidato ao Senado. O que eu ia fazer? Ficar assim? Dizer, que bom, mas eu estou disputando a eleição, então eu não vou poder falar. Ao contrário, esse é um assunto que é importante para a democracia. Porque se eles fazem isso hoje na campanha, imagine amanhã. A senhora tem 1 minuto. O candidato adversário, ele assaca contra a minha campanha, contra mim e contra meu partido sistematicamente. O que ele quer é ganhar essa campanha no tapetão, porque ele não consegue convencer o povo brasileiro. Ao responsabilizar minha campanha por atos que ocorreram em setembro de 2009, quando não havia campanha, nem pré-campanha, candidatura, nem pré-candidatura, e entrar no TSE tentando caçar a minha candidatura, o que ele quer é virar a mesa da democracia. Que o candidato Serra terá direito a 1 minuto de direito de resposta, porque ela o chamou de caluniador. Candidato Serra. Olha,
estas questões que envolvem a democracia, a moralidade, não se resolvem com braveza. A candidata Dilma, há muito pouco, disse que o assunto que envolve a Casa Civil, já é a terceira vez no governo Lula, a Casa Civil parece ser um foco de problemas de corrupção, lembra do Valdomiro, do Zé Dirceu, que é um personagem muito importante na campanha da Dilma, homem de confiança dela, ou vai pedir direito de resposta por isso. E agora, com o braço direito da Dilma, na Casa Civil, um escândalo que não é só do filho, não, porque envolve tráfico de influência dentro do governo e com os pobres dos Correios, que pela terceira ou quarta vez são objeto de escândalo, uma empresa que era boa e que está sendo desmoralizada pelo governo. O fato é o seguinte, eles quebraram o sigilo, são militantes petistas. A Receita Federal vem ocultando sistematicamente os fatos, isso pode ser comprovado. O secretário da Receita pergunta a Dilma Rousseff. O Brasil tem tido uma posição muito pró-Irã. E o atual governo não apenas aparece como pró-Irã, como declara que tem relações de carinho e de amizade com o ditador iraniano, que é aquele que prende jornalistas, enforca opositores, persegue as mulheres e nega o Holocausto. Qual é a sua posição a esse respeito? Por que vocês defendem carinho e amizade com Ahmadinejad, ditador do Irã? Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. A minha posição em relação a direitos humanos é muito clara e faz parte da minha trajetória política. Eu jamais compactuarei com desrespeito a direitos humanos. E isso tem sido claro ao longo da minha vida e vejo isso também no governo do presidente Lula e na sua trajetória. As pessoas do Brasil sabem que eu não sou nem caluniador, nem evasivo. Escapo das respostas. Sabem que eu não sou assim por um motivo. A minha vida pública é bastante conhecida nas últimas décadas. Todo mundo conhece, pelo que eu fiz, pelas eleições que eu disputei, pelas posições, ideias que eu sempre levantei. No seu caso, realmente não dá para dizer. Não se sabe se você é ou não caluniadora e é ou não evasiva. Eu acho que no caso do evasivo já está praticamente demonstrado. Você sistematicamente, Dilma, não responde às perguntas. Por isso que não vai a debates, não vai aqui, não vai ali. Eu fiz uma pergunta muito clara. O governo brasileiro declarou relações de carinho e amizade com o ditador do Irã. Carinho e amizade. Não precisa tratar com o fígado, mas também não precisa tratar com abraços e beijos. E eu perguntei por que vocês têm essa posição. Bom, eu queria perguntar para o Plínio. Plínio, o Brasil teve um processo muito difícil que foi importar plataformas, sondas e navios de Singapura e da Coreia. Nós aumentamos e exigimos uma política de conteúdo nacional, no que se refere a compras da Petrobras. Como você vê essa questão? Candidato, só tem 1 minuto e meio para responder. Compra de navios pela Petrobras. Pegadinha. Pegadinha. Não sei. Não estou a par. Não coloquei. Não vi. Não tenho obrigação de conhecer tudo. Ora, veja. Dilma, vamos lá. Vocês viram que dá o direito de resposta? Nós perdemos um tempão aqui discutindo para cá e para lá e, na verdade, não discutimos grandes problemas. Dilma, você não respondeu aos vetos do Lula sobre os 7%. Não respondeu. Segundo, você não respondeu também sobre a Bolsa Banqueiro. Agora está contente, porque você pegou o Plínio no pulo. Pelo amor de Deus, Dilma. Vamos levar a sério esse debate aqui.